Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Paulo, Falso Apóstolo. Meu nome é Rafael, tenho 37 anos de idade, sou casado com uma esposa maravilhosa. Junto nós temos 4 filhos lindos que o nosso Criador, nosso Deus, nos deu de presente para que nós cultivemos, assim como uma boa semente, para que gere bons frutos. Nós estamos cuidando dos nossos filhos. Nós sabemos, vivemos num mundo que é muito difícil. Nós estamos envolvidos com várias situações que são externas a nós, as quais não temos controle, mas das coisas que nós temos controle, que dentro da nossa casa estão, onde sim somos autoridade, nós devemos tornar santa e separar essas coisas do mundo. Então, é com muito prazer que eu venho anunciar esse trabalho. Gente, deixando claro, antes de mais nada, eu não sou ateu, eu não sou agnóstico, eu não sou deísta, eu não faço parte de nenhum desses movimentos que tratam Deus como uma figura duvidosa, ou então que se Ele existe, Ele não está perto de nós, não está cuidando de nós. E eu creio num Deus único, poderoso, que aqui em casa nós chamamos de Hu, mas tem gente que chama de Yahuwá, ou Yahvé, ou Yahweh, aqui no Brasil muito conhecido também como Jeová, e que de todas as formas eu sou um mero estudante da Bíblia, muito sincero e muito esforçado por sinal. Eu utilizo dos idiomas originais, do hebraico, do grego, do latim, usando as ferramentas de estudo linguísticos para poder tentar verificar certinho o que está escrito nos manuscritos bíblicos que nós temos hoje. E como o próprio nome do canal sugere, nós estudaremos a teologia do tio apóstolo Paulo, cujo nome era Paulos, quando já começou a fazer o ministério, mas que anteriormente seu nome era Saulos, ou Saulo, conhecido também nas escrituras, que era um zelote judeu romano da tribo de Benjamim, nascido na cidade de Tarso, na Cilícia, e que fez seus estudos de judaísmo com um homem muito respeitado chamado Gamaliel, e por isso Paulo era tido como um dos melhores do seu tempo dentro do judaísmo da sua cidade, da seu país, da sua província. Paulo confessa, inclusive, no seu idioma original grego, que conforme a mais exata e meticulosa seita da sua religião, o judaísmo, e a sua seita, o farisaísmo, ele viveu o fariseu. E a nossa teologia do apóstolo Paulo, ela não vai ser baseado proeminentemente nas palavras de Lucas dentro do livro de Atos, mas a precedência é a do autor. Então nós começaremos a analisar a teologia de Paulo pelas epístolas de Paulo, logicamente citando Lucas como uma segunda referência e outros autores que são especialistas na biografia e na teologia de Paulo. Eu posso citar uma lista de nomes aqui. Como o objetivo do canal é ter uma pegada um pouco mais acadêmica, mas sem deixar de ter uma linguagem simples, eu acho justo citar o nome desses autores, entre os quais inclui o Jeremy O'Connor, o James Dunn, duas referências acadêmicas atuais, respectivamente, da biografia cronológica de Paulo, da história de Paulo com apanhado histórico, e o segundo da teologia de Paulo, dois autores muito respeitados. Mas é lógico, nós temos o F.F. Bruce, o Leon Morris, o Colin Kruse, o Donald Guthrie, o Francis Folkers, o Ralph Martin, o Howard Marshall, o Jay Kelly, o David Stern também, já mais no campo do judaísmo messiânico. É claro, também o Luiz Alonso Schockel, o Millard Erickson, o Wayne Grudem. O Millard Erickson e o Wayne Grudem são dois teólogos sistemáticos, modernos. E é claro, sem esquecer do maior comentarista aqui na língua portuguesa, que é o Russell Norman Champlin. Mas eu também posso citar outros autores muito polêmicos também, como o James Tabor, o Syed Nasser, o Richard Pervo, o Ryan McCoby, o Daniel Bjorndal, o Scott Nelson, o Gregory Robbins e o Douglas Del Tondo. E junto a esse grupo também de comentaristas polêmicos, que pesam muito em relação aos comentaristas tradicionais, nós temos um ponto de equilíbrio acadêmico que trata historiologicamente os acontecimentos narrados no Novo Testamento e também no Antigo Testamento, que são comentários da Bíblia de Jerusalém, da Bíblia de tradução ecumênica, da Bíblia do Peregrino, por exemplo, que são tidos como Bíblias acadêmicas. E obviamente, não podemos esquecer também dos pais da igreja, Clemente de Roma, Irineu de Leão, Orígenes, Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna, Tertuliano, Justino Marte, Jerônimo Tomás de Aquino, Martinho Lutero, João Calvino e Karl Barth. E o objetivo do canal é trazer uma amostragem teológica de Paulo, supostamente inspiradas nas palavras de um Jesus já ascendido aos céus e já assentado à direita de Deus. Foi esse o Jesus que deu as palavras a Paulo e que deu também a concessão de Paulo ser um apóstolo, mesmo que ele não tivesse características de apóstolo, conforme Lucas apregoou no capítulo 1 de Atos. E nós vamos comparar essa teologia de Paulo, dada por um Jesus
ascendido aos céus, assentado à direita de Deus, com a teologia do Jesus vivo, do Jesus ministerial, com as ordens e atos do Jesus ministerial e as palavras desse Jesus de amor. De um Jesus que teria dito que não veio derrubar a lei, catalussai, mas veio plerossai, completar a lei. De um Jesus que designou 12 apóstolos para juntar as ovelhas perdidas da casa de Israel, indo primeiramente a eles antes de ir pelo caminho dos gentios. E vão comparar também toda a teologia de Paulo com a teologia do Antigo Testamento para verificar se houve ou não um dispensacionalismo da parte de Deus. Se Deus manteve seus mandamentos, suas instruções, suas leis, suas ordenanças e os seus juízos por estatuto perpétuo para todas as gerações dos filhos de Abraão, teologia inclusive com as quais Jesus e o João de Apocalipse compactuam, através de Apocalipse 14:12 e através de Apocalipse 22:14, em paralelo com Mateus 5:17 a 20. E se essas palavras de Jesus e de João seriam menos proeminentes do que as palavras e as revelações dadas do Jesus ascendido e assentado à direita de Deus ao apóstolo Paulo. Então existe uma questão clara de que possam haver dois ministérios, um aos judeus e um aos gentios, para que as duas casas de Israel se juntem, conforme a profecia de Ezequiel 37, que culminaria em Ezequiel 38 e 39, que são dois capítulos muito ligados ao livro de Apocalipse, para que venha o período milenar, que é vinculado aos capítulos de Ezequiel 40 a 48. E que por causa desse ministério gentios seriam benditas todas as famílias da terra através de Abraão. Será que realmente essa teologia confere e que Deus, para manter as suas palavras, ele precisa mudar toda a teologia do Antigo Testamento ou fazer adaptações, fazendo com que a teologia que ele deu a Moisés não valesse mais, e que o maior teólogo da humanidade agora é Paulo, um Paulo de amor, um Paulo de castidade e um Paulo desapegado com as coisas do mundo, contrariando todas as bênçãos preferidas pelo Criador aos descendentes de Abraão e a outros que também estivessem como parte do corpo de Israel, e que essas palavras de inspiração de um Jesus celestial revelada a Paulo fosse o novo escopo do mandamento dado a Israel, aos árabes, aos cristãos, à casa de Edom, à casa de Jacó e a todos os outros gentios que compõem os nossos irmãos aqui na terra. E que agora os filhos de Noé, todos os filhos de Noé, serão benditos através de Jesus Cristo. Jesus Christus. Então, vamos dar uma olhada nas palavras de Paulo?